Bom, pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo. Agora é reforma agrária no Brasil. Espero que eu consiga cumprir com os 12 minutos, que aquele outro eu passei dos 12, né? Foi para 14 minutos e pouco. Vou tentar cumprir com o prometido de 12 minutos, tá bom? Agora a gente vai focar em reforma agrária no Brasil. Eu vou começar com a mesma coisa, historicidade, tá? Como que foi a história da reforma agrária no Brasil, tá? A história da reforma agrária brasileira se inicia tardiamente, no final dos anos 50 e início dos anos 60, quando a reivindicação pelas reformas de base, ou seja, reforma agrária, urbana, bancária e estudantil, tomou corpo e passou a fazer parte das discussões populares. Ou seja, somente na década de 50, 60 é que começou-se a falar, a reivindicar o acesso à terra. Começou a ganhar corpo esse movimento, né, esses movimentos pela terra, de uma forma mais organizada, sistematizada. Se destacando em meio às demais, as reivindicações pela reforma agrária exigiam a extinção do latifúndio existente desde a época da colonização do Brasil, ou seja, daquelas grandes fazendas, aquelas grandes extensões de terra que ficavam nas mãos de poucas pessoas, até hoje, né? Até hoje existe isso. E isso vem desde a colonização. E a melhoria das condições de vida no campo. Dia 30 de novembro é conhecido como o Dia da Reforma Agrária. A reforma agrária se faz necessária no Brasil, pois a estrutura fundiária em nosso país é muito injusta, ou seja, a distribuição de terras no campo no Brasil é extremamente injusta até hoje, apesar dos avanços, né, através da pressão do MST, mas ainda existe muita injustiça, muita má distribuição ainda das riquezas no setor rural. Durante os 2 primeiros séculos da colonização portuguesa, a metrópole dividiu e distribuiu as terras de colônia de forma injusta. Ou seja, desde o início da colonização, através do sistema de capitanias hereditárias, vocês devem lembrar disso da aula de história, né? Os donatários, que eram colonos, né, lá de Portugal, eles recebiam as faixas enormes de terra, pedaços enormes de terra, que hoje em dia a gente pode comparar assim com um estado, tipo um São Paulo, era uma capitania, para explorar e colonizar. Então, esse colonizador, esse português, ele ganhava, né? Então, o Brasil, a primeira reforma agrária do Brasil foi isso, foi distribuir as terras que foram sendo encontradas aqui por Portugal para os colonos, para eles virem explorar e tentar ganhar alguma coisa, fazer alguma coisa, algum tipo de economia aqui. Desde então, o acesso à terra foi dificultado para grande parte dos brasileiros. Bom, naquele momento era difícil falar em brasileiro, né? A gente não... É bem complicado isso, não existia uma ideia ainda de brasileiro. Você tinha os colonos, você tinha os indígenas, você tinha os negros escravizados, e depois você começa a ter os mulatos, né? Enfim, os descendentes, né? Então, falar que os brasileiros naquele momento poderiam lutar pela terra não faz nem sentido falar isso, né? É anacrônico. O latifúndio, que é uma grande propriedade rural improdutiva, que a gente já viu isso antes no outro vídeo, né? O latifúndio é isso, uma grande propriedade rural improdutiva. Tornou-se padrão, ou seja, gerou um sistema de distribuição de terra totalmente injusto aqui no Brasil, né? Na colonização. Por quê? Com essa distribuição injusta na mão de poucos colonos, as pessoas não tinham acesso. O máximo que as pessoas poderiam fazer naquele momento era trabalhar ou como escravos, né, a maioria como escravos, sim, ou os senhores de engenho, né, e seus capangas enfim. Ou seja, as pessoas, a maioria da população mesmo naquele momento, que nem se entende ainda por brasileiro, não tinha acesso à terra, né. Ainda em 1850, o governo criou a Lei de Terras. Gente, isso aqui é importante, porque tem muito historiador que não fala sobre isso, mas eu acho que deve ser debatido. Porque vocês lembram que a data de 1888 acontece a Lei Áurea, né? O fim da escravidão oficializada no Brasil, né? Se torna oficial o fim da escravidão. Mas antes disso, um pouquinho antes disso, 1850, já havia se percebido... os intelectuais, as pessoas do próprio governo já tinham percebido que não ia demorar muito para acontecer o fim da escravidão, porque eles estavam sendo pressionados internamente e externamente. Então, em breve, fora que já não existia tantos escravizados no Brasil nesse momento, né? No finalzinho ali, 1850, já não existia tanto, né?
Porque já existiam outras leis, né? Outras leis já proibindo, por exemplo, que uma pessoa mais velha fosse escravizada. O que não fazia sentido porque os escravos não chegavam à velhice, né? Mas enfim, ou a criança que nascesse a partir daquela data já não era, podia ser considerado mais escravo. Enfim. Então, já percebendo, né? Ou seja, as forças dominantes já percebendo que logo, logo ia acontecer o fim da escravidão, a abolição da escravidão, o que fizeram? Criaram a lei de terras. Ou seja, a partir da lei de terras, os grandes fazendeiros e os políticos latifundiários se antecipavam, né, para impedir que os negros pudessem também se tornar dono de terra. Então, essa lei existiu para isso, para que, como ia acabar a escravidão, essas pessoas iam reivindicar o direito de trabalhar a vida inteira ali, os que ainda estavam ali, né, iam querer ter terras, ou seja, tem que ser feita uma reforma agrária, já que não existia mais escravidão, agora essas pessoas vão ter acesso à terra. Então, já para impedir isso, sabendo que já estava chegando o momento, né, estavam sendo muito pressionados. Gente, a minha gravação vai ser pausada, então eu vou parar agora e já continuo, tá? Porque a minha memória vai acabar. Só um minutinho, tá? Eu continuo.